Oi! Hoje é dia de viajar pelo mundo da imaginação. Isso mesmo! Fiquem bem atentos, tá certo? Olha só, a gente vai conversar sobre um sentimento muito importante. O nome dele é empatia. Vocês já ouviram falar? Olha só, a empatia é um sentimento muito importante para nós seres humanos, porque ela nos torna pessoas melhores, que se preocupam com o outro. Você sabe o que faz uma pessoa ser empática? Que comportamento eu devo ter para me ser uma pessoa empática? Olha só, nós seres humanos, naturalmente, a gente já nasce com características de pessoas empáticas. Por exemplo, os bebês, ao ver outro bebê chorando, a tendência dele é de chorar também, assim como o riso, até quando recebe estímulo. No mundo das emoções, tem uma coisa que é muito importante, que é a comunicação, que é justamente o ato de conversar, de falar com o outro. E quando nós falamos com o outro, nós nos escutamos, nós liberamos o que tem no nosso coração. E isso, às vezes, tem um poder de cura. Por exemplo, quando a gente está triste, que a gente vai conversar com outra pessoa, diz o que foi que aconteceu, a gente se sente bem melhor. Mas para mim ter empatia, eu tenho que saber ouvir. Isso mesmo. Eu tenho que tentar me colocar no lugar do outro, tentar entender por que que ele se sente daquela forma e de alguma forma tentar ajudar. Mas nem sempre não tenha nada que a gente fale que ajude aquilo que a pessoa está passando por um momento difícil. E às vezes a gente nem precisa falar. Às vezes a gente só precisa estar presente, estar do lado da pessoa. Porque às vezes o que cura não é nem o que a gente fala, é a própria conexão, é a energia de ajuda, é o amor, é o abraço. Isso nos torna pessoas empáticas quando a gente se mostra preocupado com o que o outro sente. Por exemplo, quando a gente estava lá na escola, que tivesse um coleguinho assim meio entristecido, mais calado, aquele aluno que gostava de falar, que estava mais calado, a gente já fica em alerta, né? A gente já fica, o que que aquela criança tem? O que que o meu coleguinha tem? E aí você vai até o coleguinha, pergunta se ele quer conversar, e aí, o coleguinha pode ou não estar aberto a conversar, mas só em você se mostrar preocupado, você já vai estar sendo empático. Agora, eu tenho um desafio para vocês. É isso mesmo. Eu quero que você observe o rostinho dessa criança, desse menino, que aparece várias vezes. Só que cada rostinho tem uma expressão diferente. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado quais são as expressões que ele mostra. Olha só, o tempo todo o nosso corpo fala. Como assim, professora? O tempo todo a gente se expressa. É isso mesmo. E às vezes a gente se expressa por impulso. Tipo, alguém faz uma coisa com a gente e rapidamente a gente já fica com um semblante, já fica com um rostinho triste, ou com expressão de zanga, ou a gente ganhou um presente, a gente viu alguém querido, rapidamente a gente já fica com um semblante de alegria. Então, quando a gente busca ser empático, busca sentir com o outro, ter essa união de sentimento com o outro, a gente acaba que transmitindo e recebendo o que o outro está sentindo e percebendo também. Crianças, ter empatia não é tão simples quanto parece, porque não é só estar perto do outro, né? Mas é realmente se importar,
Não achar que o que o outro sente é bobagem. Não, o que o outro sente é muito importante para ele. E ter empatia também é pensar nas nossas atitudes, pensar no que a gente faz. O que eu faço? Como é que vai chegar no outro? Por exemplo, será que você, quando está lá na sala, poderia pegar uma coisa do coleguinha, sem o coleguinha saber, por brincadeira e esconder? Não, não é uma atitude legal, porque o coleguinha não vai gostar. Por exemplo, se você tem um irmão ou uma irmã e vocês estão brincando, e aí um se zanga e empurra o outro, isso é certo? Acho que não, porque o irmão vai ficar entristecido, vai ficar zangado também. Então, empatia é esse, né? Pensar, e se fosse eu ia gostar? Agora, a gente vai assistir um vídeo bem legal. Dá um exemplo de uma criança, tá certo? Fiquem bem atentos, que depois a gente vai conversar sobre ele. Eu vou fazer algumas perguntinhas a vocês, tá certo? Uma das histórias que mais gosto de contar é sobre o dia em que eu conheci a Liga pela Paz. Foi um dia muito alegre e importante para mim, só que no começo dele aconteceram algumas coisas tristes. Eu estava no recreio, brincando de esconde-esconde com os meus amigos do sexto ano. Fui me esconder perto das crianças mais novas e resolvi fazer uma brincadeira com o Otto. Peguei os óculos dele, saí correndo e aí eu me escondi dele atrás do refeitório. Aí, né, eu fiquei de longe espiando o Otto sem enxergar nada, todo desesperado procurando os óculos. Na hora foi engraçado, mas depois ele ficou sentado no chão e começou a chorar. Os amigos dele chegaram e começaram a procurar os óculos. Eu fiquei super triste quando percebi que ele estava sofrendo, mas estava com vergonha de falar que eu que tinha feito aquilo com ele, né? Ainda bem que não consegui ficar quieta depois de tudo isso. Eu tomei coragem e fui lá devolver. O Otto ficou super feliz. Ele nem ficou bravo comigo. Ufa! Eu perguntei se ele ia me dedurar para a professora, mas ele nem deu bola para isso. Ele me apresentou seus amigos Amon e Alê da Liga pela Paz, que estavam ali com ele. Para completar, o Otto colocou os óculos em mim e perguntou como eu me sentia. Na hora eu enxerguei tudo embaçado e me senti mal, exatamente como ele estava se sentindo sem os óculos. O Amon falou que a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender o que ela sente. E naquele momento eu estava no lugar do Otto sem os óculos. Nossa, foi louco entender isso. Aí a Lê disse que isso de se colocar no lugar do outro tem nome e se chama empatia. Legal, né? No começo foi meio difícil ter empatia, compreender as pessoas e tentar imaginar o que elas estão sentindo. Mas eu treinei bastante e continuo treinando com a ajuda dos meus novos amigos da Liga pela Paz. Hoje eu fico super feliz em ajudar a construir um mundo mais pacífico, com pessoas mais felizes. E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu amei. Eu fiquei muito pensativa, sabe, depois que eu vi ele. Eu fiquei assim até um pouco entristecida pela criança do óculos. Mas eu queria que vocês ficassem pensando sobre as perguntinhas que eu vou fazer. Vocês acham que aquela criança que pegou o óculos, ela agiu certo? E se você fosse a criança do óculos, o que você teria feito? Mas sabe que eu achei bonito mesmo? Foi as duas crianças que se aproximaram
Elas foram empáticas. Elas ficaram entristecidas pelo coleguinha que estava sem o óculos e elas buscaram uma maneira de ajudar. Isso mesmo, procurando o óculos. Mas vocês perceberam que a criança que pegou o óculos e saiu correndo, depois ela ficou observando a criança entristecida. E aí ela se comoveu com a tristeza do outro. Então ela resolveu agir, ela resolveu desfazer de uma certa forma o que ela tinha feito. Então ela também foi empática, ela se preocupou com o fato de o coleguinha estar necessitando do óculos, porque ela fez uma brincadeira muito sem graça, né? Uma brincadeira que machucou o coleguinha, e isso não pode fazer. Mas como cultivar a empatia nas crianças, né? Como nós adultos podemos contribuir para que as crianças elas cresçam cada vez mais empáticas? Olha só, a gente tem que perceber que o mundo da criança é totalmente diferente do nosso. As coisas para elas têm significado diferente. Por exemplo, uma simples bola, um simples brinquedo para a criança pode ter um significado enorme. Pode ter um significado, por exemplo, de um transporte para a gente, de uma casa, de algo muito valoroso. Então, se aquela criança fica sem aquela bola, se um coleguinha faz alguma coisa com aquele objeto e a criança vem falar para a gente e a gente não dar importância, isso acaba que frustrando um pouco a criança. A gente precisa estimular a conversa, né? E buscar soluções juntos. Acredito, né, assim, que a principal ação que nós podemos ter é o próprio exemplo, né? Ser exemplo. A gente sabe que as crianças aprendem muito por imitação. E assim, ter atitudes de solidariedade, mostrar preocupação com o sofrimento das outras pessoas, com o sofrimento da própria criança, buscar construir uma educação de valores, né? É também muito importante saber dar não para a criança nos momentos certos, né? Às vezes, colocar seus interesses acima dos interesses da criança. Tipo, você tem o hábito de ler diariamente para a criança. E aí você pode estar se justificando, né? Filha, filho, hoje eu não vou ler para você porque eu estou muito cansada por isso, por isso. Fazer a criança entender também a razão, né? Ela se colocar no seu lugar. Tem muitas atitudes que a gente pode ter que a gente, de forma inconsciente, a criança vai internalizando, né? Quando a gente se preocupa em fazer algo que a criança goste, por exemplo, uma comida, comprar algum brinquedo que ela goste, você está sendo empático, né? E isso a criança vai percebendo. Conversando, né, sempre, se importando com o que a criança fala e criando mesmo um vínculo afetuoso. E não menos importante, né, criando possibilidades de a criança refletir sobre situações que acontecem com ela ou que ela observa, né? Tipo, filho, como você acha que o coleguinha se sentiu quando você disse tal coisa? Olha, filho, o Vitor convidou a Mariana, sua coleguinha nova, para brincar juntos. Que legal! São essas situações, né, que faz a criança perceber os vínculos que estão sendo criados e o que ela fala, né, como chega no outro, né, se colocar no lugar do outro mesmo. Empatia é o laço invisível que nos une. Concluo com essa frase. Desejo que vocês tenham gostado e um forte abraço, tá? Beijo!